Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 54 até o 60. Atos, capítulo 7, do verso 24 em diante. Nós vamos ler esta noite. E nós vamos ver o que o Espírito Santo tem para mim e para você. Amém? Amados, eu vou lendo, explicando e aplicando. Amém? Então eu já vou lendo o texto, explicando e fazendo as aplicações para a nossa vida, daquilo que o Espírito Santo tem para nós, para a glória e louvor do Senhor. Todos acharam? Amém? Amados, então o texto diz assim: ouvindo eles isto, o quê? Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, quando estava ministrando a palavra, alguns homens, não conseguindo ouvir a palavra, se levantaram contra a vida dele, e então blasfemando contra ele. E agora então, ele está diante de um povo tendo que trazer uma explicação sobre o que ele estava vivendo. E esse texto que nós estamos lendo aqui agora é quando disse assim: ouvindo eles isto o que? A defesa de Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, começa a falar em sua defesa o porquê ele estava fazendo, como estava fazendo, o que estava fazendo. E eles, quando eles ouviram a explicação de Estevão, quando eles ouviram aquilo que Estevão estava dizendo para eles, enfureceram-se no seu coração, rilharam os dentes contra ele. Eles ficaram furiosos com a explicação de Estevão, com a defesa de Estevão. Eles ficaram muito furiosos com aquilo que Estevão estava vivendo, cheio do Espírito Santo. E amados, toda pessoa cheia do Espírito Santo, aqueles que estão vivendo, não buscando a plenitude do Espírito Santo, ou vivendo na carne, eles vão achar ruim contra aquele que está vivendo cheio do Espírito Santo. Eles vão falar algo, eles vão se levantar contra aquele ou aquela que está cheia do Espírito Santo. Porém, se você tem sido perseguido, perseguida, por buscar a presença de Deus e por obedecer o Espírito Santo, continue firme em nome de Jesus, porque sempre pessoas irão se levantar contra aquele e aquela que está cheio ou cheia do Espírito Santo. Quando uma pessoa cheia do Espírito Santo fala, que confronta aquilo que ele ou ela está vivendo, o ouvido deles coçam. Eles não querem ouvir, eles ficam irados e se levantam, começam a falar coisas e até inventar calúnias, difamação, mentiras, que era o que estava acontecendo contra a vida de Estevão. Estavam falando mentiras de Estevão, e quando Estevão fala em sua defesa, eles então se enfurecem, ficam furiosos, irados, e por conta da fúria, da ira do coração deles, no verso 55, diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Amados, nós precisamos ter uma caminhada de liberar perdão e de pedir perdão. Quando nós falamos de cura e libertação, ninguém pode dar nenhum passo em direção à sua libertação, à sua cura, se não liberar perdão, se não perdoar. Nós precisamos entender que nós temos que ter uma caminhada de liberar perdão. Deixa eu te contar um segredo: pessoas feriram e vão continuar ferindo. Depende de nós uma decisão de perdoar aqueles que nos feriram. Deixa eu te contar, pessoas feridas ferem, e a maioria das pessoas que hoje estão congregando nas igrejas da nossa nação e do mundo, tem feridas, e então elas são influenciadas por espíritos malignos para ferir os outros. Quantos aqui já foram feridos? E deixa eu te contar, não parou aí, vão te ferir mais.
vão te ferir novamente, vão te machucar mais, vão te machucar novamente. Só que você e eu precisamos ter uma decisão no coração de liberar perdão todas as vezes. E como eu consigo então liberar perdão? A primeira coisa que você e eu precisamos é estar cheios do Espírito Santo. Amados, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não iremos perdoar, nós teremos dificuldades para perdoar, e nós vamos ficar ruminando o que fizeram conosco. Nós vamos ficar ruminando aquilo que fizeram conosco. Nós não vamos virar a página da vida e nós não iremos dar sequências na nossa vida. Porque muitos cristãos não estão tendo acesso às bênçãos, como diz em Efésios, que já foram liberadas nas regiões celestiais, aqui na terra, porque estão presas por não perdoarem. E Estevão, cheio do Espírito Santo. Queridos, como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Porque precisa ser cheio do Espírito Santo para perdoar. Então, como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Eu faço uma pergunta e você responde no seu coração. Você é uma pessoa que perdoa facilmente? Se você não é uma pessoa que perdoa facilmente, você pode ter o Espírito Santo, mas não está cheio. E aqui, queridos, eu não quero jogar peso, culpa sobre você, mas eu quero alertar você. Você não está cheio do Espírito Santo se você tem dificuldade de perdoar. Então, como eu posso me encher do Espírito Santo? Abra em Efésios 5, mas a marca aí que nós vamos voltar nesse texto. Efésios 5, no verso 17 e 18. E depois nós voltaremos aqui. Eu quero falar para você, biblicamente, como ser cheio do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós buscamos muitos meios para ser cheio do Espírito Santo, mas biblicamente só tem uma palavra para ser cheio do Espírito Santo, e aí você tem outras palavras para você dar continuidade em estar cheio, mas para se encher do Espírito Santo, há uma palavra. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos lá? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Existe uma medida completa para que eu e você estejamos no Espírito Santo, e essa medida é cheio. E encher do Espírito Santo é uma condição diária que você e eu precisamos ter. Está falando de uma condição diária que nós precisamos ter, estarmos cheios do Espírito Santo. Continua o texto, por gentileza, o verso 19. Agora, como então que eu encho do Espírito? O próprio apóstolo Paulo, ele já ensina como encher do Espírito Santo. Então, não vos embriagueis, mas enche do Espírito, porque a sensação da embriaguez o Espírito Santo vai dar para você. Se encha do Espírito. Como? Veja lá. Falando entre vós com salmos. Salmos é cânticos ao Senhor, adoração. Como você e eu podemos ser cheios do Espírito Santo no dia a dia? Falando entre vocês com salmos, falando entre nós com salmos. Agora deixa eu te dizer algo, toda vez que você se reúne e fala mal dos outros, é como se você estivesse furando o recipiente e esvaziando do Espírito, porque você está indo contrário àquilo que a palavra diz. Se encher, você tem que falar entre vocês com salmos. Se falar mal dos outros, você está se esvaziando. E nós precisamos ficar muito atentos, queridos, porque tem muitos irmãos em Cristo que quer ser cheio, mas a língua não deixa. Ao invés de estar falando entre vocês, entre nós, com salmos, nós estamos falando da vida dos outros, do outro, comentando do outro, da vida do outro, juiz de todo mundo. E aí, isso é se esvaziar, o recipiente está furado, não vai encher. Então, como nos enchermos do Espírito? Falando entre nós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aquilo que nós estávamos fazendo agora, adorando a Deus, nós estávamos nos enchendo. Por que que quando nós estamos adorando a Deus, a gente tem aquela sensação boa? Porque nós estamos nos enchendo do Espírito Santo.
nós precisamos nos encher do Espírito Santo, falando entre nós, com salmos, entoando louvor de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. E deixa eu te falar, se você não perdoa, você não vai entoar um hino, uma oração, uma adoração a Deus de todo o coração, porque o seu coração, o meu coração, está contaminado, então não é de todo o coração, é parcial, porque nós precisamos, Marcos 12, amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa força, com todo o nosso corpo, por inteiro. Só que para nós obedecermos isso de todo o coração, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Se você e eu não fizermos o que o texto está dizendo, todos os dias nós vamos nos esvaziando do Espírito Santo. E então, quando alguém nos ferir, nós teremos dificuldade de perdoar. Quando alguém nos machucar, teremos dificuldade de perdoar. Quantos casais vão deitar, nem dormir, deitar brigado? Por quê que não resolve antes de deitar? Porque Efésios 4:26 diz: não deixe pôr o sol sobre a vossa ira. E a sequência do texto fala: não dês lugar ao diabo. Agora, quantos de nós estamos dando lugar ao diabo, indo dormir irados, por não estar cheio do Espírito Santo, e a ira porque alguém nos feriu, nos machucou, e nós não perdoamos imediatamente? Agora pensa você, uma pessoa que está 15, 20 anos, irado com outra pessoa, se uma noite você já dá lugar para o diabo, imagina o que o diabo faz com essa pessoa ao longo de 20 anos. Imagina o que Satanás faz com essa pessoa ao longo de 12, 10 anos. Ela irada com o outro, não perdoando. Queridos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E encher do Espírito biblicamente está aí, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Seja cheio, seja cheia do Espírito Santo. E você vai ver que quando alguém ferir você, imediatamente você vai falar: Pai, eu decido perdoá-lo em nome de Jesus, eu decido perdoá-la em nome de Jesus, porque perdão não é sentimento. Quando alguém me fere, eu estou machucado, e quem está machucado nunca terá vontade de perdoar, porém ele vai ter que perdoar por uma decisão, porque é um mandamento. Jesus disse para nós perdoarmos. E veja bem, a oração que nós oramos, a oração denominada dominical, a oração do Pai Nosso, quando nós falamos: Pai, perdoa-nos assim como nós, deixa eu te contar, você diz que perdoa, mas não quer contato, você diz que perdoa, mas não quer falar oi, você diz que perdoa, mas não quer olhar. Espera aí, se Deus te perdoar como você perdoa, quantos de nós então Deus vai ter que virar as costas? Se eu perdoei, eu não quero ter contato? E muitos ainda usam José como exemplo. José perdoou os irmãos, mas os irmãos foram morar em outra terra. Deixa eu te contar um segredo: a terra de Gozém era a melhor terra que existia no reino. José deu o melhor para os irmãos dele, e ainda era para proteger os irmãos. Vão para lá, porque aqui o povo não gosta de quem é pastor de ovelhas. Aí vocês vão para a terra, que a terra é a melhor, e lá vocês vão estar protegidos. Ou seja, eu perdoo e ainda protejo a pessoa que eu perdoei. Agora imagina você e eu perdoando, pedindo perdão para Deus como nós perdoamos. Eu perdoo, mas eu não quero ter contato. Eu perdoo, mas não quero ver. Lógico, queridos, deixa eu te falar algo. Quando a pessoa não mostra arrependimento, você perdoou, mas ela não mostrou arrependimento, até que ela não mostre arrependimento, porque a Bíblia fala que é fruto. O arrependimento é um fruto, dá fruto. Aí você vai com cautela. Mas se a pessoa mostra fruto de arrependimento, deixa eu te contar um segredo: você vai ter que abrir os braços e amar ela como Jesus te amou. Você vai ter que abrir os braços e perdoá-la, abraçá-la e dizer que ama, olhando nos olhos, porque quando você pecou ou peca, pede perdão, é assim que Jesus te recepciona. Então, se você quer
ser perdoado como você perdoa, ame quem você perdoou. E amar não é você ser conivente com o erro. Você está errado, mas eu te amo. Porque, queridos, nós só iremos conseguir andar nesse nível e não dar lugar para Satanás se nós formos cheios do Espírito Santo. E aí, na continuidade da oração do Pai Nosso, quando ela termina, Jesus ainda lhe fala que se nós não perdoarmos, o Pai, o nosso Pai Celestial também não nos perdoará. O próprio Jesus, o qual todos nós podemos ser redimidos pelo seu sangue, ele disse que se nós não perdoarmos, o Pai não perdoa, mesmo Jesus intercedendo por nós. Foi Jesus que disse, porque a Bíblia diz que Jesus, ele intercede por nós. E deixa eu te contar, se você for diante de Deus pedir perdão por alguma coisa e não perdoou aquele que te feriu, o Pai não te perdoa e nem Jesus pode interceder por você, porque uma infração à lei não tem como. É a mesma coisa de um advogado querer soltar alguém que infringiu a lei. Ele pode diminuir a pena, mas a pessoa não tem como ser liberada porque infringiu a lei. Quando nós não perdoamos, nós infringimos a palavra, a lei de Deus. E aí, queridos, a nossa vida começa a ter consequências, pesos e pesos carregados. Quantos câncer é diagnosticado e os médicos falam que foi mágoa, raiva, rancor. E isso, amados, nós precisamos liberar. E só há uma forma, sendo cheio do Espírito Santo. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não conseguimos. Queridos, quantos maridos com raiva das esposas, dia após dia, esposas com raiva dos maridos, dia após dia, filhos que não perdoam os pais, e ainda pior, filho que não perdoa os pais, além de ter os dias abreviados, porque é uma desonra, nada vai bem. É tempo de nós, queridos, como igreja de Jesus, pregarmos e vivermos o que estamos pregando, falar de perdão e perdoar, liberar vidas. Nós não podemos caminhar debaixo de um jugo por falta de perdão. Nós temos que resolver, porque Estevão, agora volta por gentileza lá no Atos capítulo 7, no verso 55. E nós iremos viver um tempo novo, amém? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos perdoar as pessoas? Porque nós não vamos olhar para quem está nos ferindo, nós vamos olhar para aquele que morreu por mim e pelaquela pessoa que me feriu. Quando Estevão olha para o céu, e as pessoas ali a ponto já de matá-lo, ele não olhou para elas, ele olhou para Jesus. Nós não conseguimos perdoar porque estamos vazios do Espírito, e aí nós não conseguimos olhar para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, queridos, nós vamos entender que aquela pessoa que nos feriu, nos traiu, nos machucou, também merece a salvação. Jesus morreu por ela. Só que Estevão, ele não olhou para si, porque quando eu olho para mim e vejo a ferida, aí eu posso pensar, puxa, eu não merecia isso. Deixa eu te contar, Jesus disse, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me.
E ainda o texto de Lucas fala dia a dia, porque encher do Espírito Santo é dia a dia, tomar a cruz é dia a dia. Quando alguém me fere, muitas vezes é algo que eu realmente não merecia, e cruz é tudo que eu não mereço. Cruz é tudo que eu não mereço, e fazem comigo, e eu decido perdoar. Deixa eu te falar, Jesus merecia ir para a cruz? Jesus foi, mas não merecia, porque ele não tinha pecado. Quem merecia éramos nós. E ele tomou sobre si aquilo que ele não merecia por mim e por você. Quando você decide liberar perdão para quem te feriu, você está falando para ele e para ela: eu decido tomar minha cruz e seguir Jesus todos os dias. Aí você nega a si mesmo, e então você começa a caminhar parecido com o Mestre, a imagem e semelhança de Jesus. O que aconteceu com Estevão? Porque ele, cheio do Espírito Santo, olhou e viu o céu. Amados, desde que Jesus foi assunto aos céus, ali em Atos, quando ele sobe, o céu se abre e Jesus sobe, ok? Depois que Jesus subiu, o céu nunca mais se fechou. Para quem está cheio do Espírito Santo, o céu é aberto. O que fecha o céu é pecado não confessado. O que fecha o céu é pecado não confessado, porque a palavra diz que nós e as nossas iniquidades, os nossos pecados, faz separação entre nós e o nosso Deus. A gente fica separado entre nós e o nosso Deus. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu olho para o céu, nós vamos ver a mesma imagem que os discípulos lá em Atos dos Apóstolos viram e que Estevão viu: o céu aberto e Jesus assentado à direita do Pai. E quando Jesus está sentado à direita do Pai, que nós o vemos, agora penso eu, não diz a Bíblia, a gente olha para Jesus tudo machucado, que as pessoas nos feriram, e Jesus aponta para aquela pessoa que nos machucou e fala: eu morri por ele também, eu morri por ele, perdoa, eu morri por ele, perdoa. E aí você, cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, decide: eu decido perdoar a ferida que este meu irmão, minha irmã, minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha, patrão, funcionários me causaram. Eu decido, cheio do Espírito Santo, eu decido, eu perdoo. O sentimento, querido, ele fica, ou pode ficar, melhor dizendo, mas aí o mesmo Espírito que você olhando, cheio, ajudou você a perdoar, ele cura a ferida causada. O mesmo Espírito cura as feridas causadas. Eu compartilho isso no livro, queridos. Depois da decisão do perdão, as feridas causadas foram saradas. Só que nós precisamos decidir perdoar. Mas vamos continuando, verso 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Verso 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Queridos, naquela hora, aquelas pessoas tiveram oportunidade, quando Estevão estava falando para eles da visão: eu estou vendo Jesus, mas eles taparam o ouvido. Muitas pessoas estão como essas pessoas, precisam pedir perdão e precisam perdoar, mas tapam os ouvidos para o Espírito Santo, porque não querem se indispor, negar a si mesmo para resolver o que tem que resolver. Muitos colocam os dedos nos ouvidos e não querem ouvir, não querem resolver, não querem dar um passo para viver sua liberdade em Cristo, não querem dar um passo para viver a liberdade a qual Cristo conquistou para nós na cruz. Queridos,
Hoje, dados mostram que 70% da igreja está com problemas emocionais. 70% da igreja brasileira está com problemas emocionais. Não que você não possa ter um problema emocional, de um trauma, de algo que aconteceu ali, queridos, mas 70%, aonde está o nosso Jesus? E quando vai se ver o que é mágoa, é raiva, é ira, ou seja, os componentes da falta de perdão. Quando falamos que a pessoa precisa perdoar, ela se acha injustiçada porque ela não feriu, ela é a vítima e precisa perdoar. E ela vai contra a palavra. Como assim? Eu preciso. Eu sou a vítima, eu sou ferido, eu sou machucado. Ela que tem que vir até mim. Dá um passo de fé, em obediência à palavra, e Jesus vai morrer. Nessa noite, em nome de Jesus, tira os dedos dos ouvidos, tira o tampão dos ouvidos, e resolva em nome de Jesus. Verso 58, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui penso eu, não diz a Bíblia, que começa o processo de conversão do apóstolo Paulo. Verso 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Queridos, apedrejavam Estevão e ele dizia: Senhor, receba o meu espírito. Em momento algum ele olhou para quem estava apedrejando ele. Ele só olhou para Jesus. Sabe por que nós sofremos muito quando estamos sendo apedrejados? Porque nós olhamos para os apedrejadores, não olhamos para Jesus. Estevão, olhando para Jesus, ele: Senhor, recebe o meu espírito. Ele não amaldiçoou, ele não condenou, ele não falou mal daqueles, ele não espraguejou, ele não falou nada. Ele continuou fito em Jesus, olhando para Jesus. E então, quando você estamos olhando para Jesus, todas as pedras que estão nos jogando, todas as feridas que estão nos causando, nós não vamos olhar para quem as fez, mas nós vamos continuar olhando para Jesus. Amados, nós estamos tirando os olhos de Jesus. Muitos de nós estamos fitando em coisas terrenas, em coisas perecíveis. E quando nós fitamos os olhos em coisas perecíveis, nós não perdoamos, nós não pedimos perdão. E nós temos que voltar os olhos para Jesus, assim como Estevão. Mas como voltar os olhos para Jesus? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Somente assim nós vamos voltar os olhos para Jesus. Só dessa forma nós vamos olhar para Jesus e deixar com que aqueles que estão nos apedrejando sejam salvos para a glória de Deus. Deixa que Jesus resolve, porque senão, se nós olharmos para os apedrejadores, nós vamos olhar a ferida. Se nós olharmos a ferida, nós vamos ficar com dó de nós, com piedade de nós, e nós não vamos negar a nós mesmos, nós não vamos tomar a nossa cruz, ou seja, nós não vamos cumprir a missão na terra. Quantas pessoas que estão feridas não estão cumprindo a missão, porque estão olhando para as suas feridas e não estão olhando para Jesus? Quantas pessoas aqui têm uma missão, têm um chamado, abandonou por causa da ferida, porque está olhando só para a ferida e não está olhando para Jesus? E deixa eu te contar, o elo da corrente está quebrado por causa de você, e aí você vai se ver com Jesus. A missão é um elo, porque o que Deus deu para mim, Ele não deu para o Ronaldo, o que deu para o Ronaldo não deu para mim. Se o Ronaldo para com a missão, o elo da corrente vai quebrar
E quem então vai dar continuidade na missão? Porque eu preciso do que Deus colocou nele e ele precisa do que Deus colocou em mim. Então é unidade, o tema de vocês, andando em alguma coisa nesse sentido. E tem gente que não está cumprindo a missão por conta da ferida, porque não está olhando para Jesus, está olhando para a ferida. E enquanto estiver olhando para a ferida, sabe quando nós machucamos alguma coisa na pele e ficamos passando a mão, que está dando uma casquinha, a gente fica mexendo até arrancar a casquinha, aí volta a sangrar novamente? Olhar para a ferida é isso. Você não deixa cicatrizar, você não deixa passar, você fica cutucando, ao invés de olhar para Jesus. Mas Estevão, ele olhou para Jesus, não olhou para os apedrejadores. Verso 60, para nós encerrarmos. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Em outras palavras, Senhor, eu decido perdoar estas pessoas que estão me matando. Queridos, somente homens e mulheres cheios do Espírito Santo é capaz de fazer isso. Estão te matando e você está orando por eles, intercedendo por eles. Estão te ferindo e você está intercedendo por eles. Nós precisamos olhar para Jesus, para que nós, como igreja de Jesus, possamos perdoar. Amados, eu não sei se acontece aqui, mas em Paranaíba, quanta picuinha no meio da igreja. Deixa eu te contar algo. Eu fui tirar sangue, queridos, para fazer uns exames. Deitei lá e eu precisava ficar meia hora lá, não sei porquê, parado, para depois tirar sangue, não sei qual era o motivo. E aí tinha uma mulher grávida do meu lado e tinha um senhor, um homem bem parrudo assim, ríspido no falar. Eu cheguei e comecei a conversar, e logo ele abriu o coração. Você vai fazendo umas perguntas pontuais: de onde você é, trabalha com o quê, tem filho, então, até que chegou numa filha, e ele já falou com ódio da filha. Essa filha, ele separou, não sei quais os motivos, não deu tempo, mas essa filha fez um BO contra ele, e ele foi preso por conta disso, teve que usar tornozeleira, porque falava que ele estava armado para matar ela e a mãe e tal, e ele tem ódio, ele tinha ódio, e eu pude ministrar a vida dele. E aí eu pude também, direcionado pelo Espírito Santo, orar com aquela mulher grávida ali do lado. A mulher que não conhecia a Cristo, a mulher que era de uma outra religião, que adora ídolos, que faz tudo aquilo que a Bíblia diz para não fazer. E eu pude orar com ela, e aquela sala foi tomada pela glória de Deus. E eu fui embora, queridos, mas eu fui tão feliz embora, alegre. Falei: Jesus, eu preguei, Jesus, eu orei ali para o não crente, e fiquei feliz, porque a palavra fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Mas para o pecador se arrepender, tem que ouvir a mensagem. Então quando você prega a mensagem, o pecador se arrepende, há festa no céu, e a alegria do Senhor é a sua força. Agora deixa eu te contar, queridos, os pastores estão morrendo de tanto atender crentes que não querem cumprir a palavra, cheio de picuinha, cheio de bobeiras, cheio de mágoas, não pedem perdão, não perdoa, está matando os pastores. Porque quando o pastor vai ministrar uma pessoa que não é cristã, chegando na igreja, vai cuidar dela, é que o pastor tem alegria. Agora tem crente com 10, 15, 20, 30 anos de igreja, com picuinha, não perdoa, falando mal dos outros, caçando o problema. Queridos, vamos nos encher do Espírito Santo e olhar para Jesus. Vamos nos encher do Espírito Santo e olhar para Jesus. Vamos perdoar, vamos amar os irmãos. Tem gente que precisa de amor, outros merecem. É tão bonzinho que você fala: esse ursinho quer estar perto. Agora tem gente que é que nem carambola, é cheio de quina. Esses merecem amor. Você tem que achar um jeito de entrar nele e amar. Tem gente que todo dia que você mexe, ele só te recebe de quina, amargo. Ama ele. Contra o amor não tem nada. Quando você ama, você nem precisa falar para o demônio: sai em nome de Jesus. O demônio não pode ficar num ambiente de amor, porque nele habita o ódio, e no ambiente de amor ele não suporta.
Mas aí nós vamos expressando a mente de Satanás e não a mente de Cristo. A raiva, o ódio, a ira, expressando a mente de Satanás. O amor, expressando a mente de Cristo. Estevão expressou a mente de Jesus, porque olhando para Jesus, nós adoramos Jesus, nós nos tornamos parecidos com Jesus, então a nossa ação será como a de Jesus. Como a de Jesus. Queridos, é tempo de nós perdoarmos. E quem está contando isso para você é uma pessoa que tinha muito rancor, muita mágoa, vingativa. Não lembro a ordem, mas com o Valdé eu devo ter ficado uns 12 anos sem falar com ele. Com a Rosa uns 8. Quem está contando para você é alguém que a alimentava. Raiva, mágoa. Quanto eu tratava mal a mãe. Raiva, mágoa. Mas Jesus entrou. E se Jesus entrou e você está buscando ser cheio do Espírito Santo, você vai olhar para o céu. O céu está aberto. Aí você vai ver Jesus. E quando você vê Jesus, querido, não tem como não amar. Olha para o lado, essa pessoa que está do seu lado. Não tem como não amar. É isso, querido, não tem como não amar essa pessoa aí. Porque somente Jesus é capaz, queridos, de fazer com que nós possamos amar uns aos outros e perdoar uns aos outros. E então, o processo de libertação dá sequência para nós vivermos na terra tudo o que foi estabelecido no céu. É um tempo de destravar da sua vida, é um tempo de destravar da sua história, é um tempo de uma revolução. É em nome de Jesus, queridos. Terminou o culto, resolva com quem tem que resolver. Se não pode, já coloca essa expectativa no coração. Essa semana eu vou perdoar, essa semana eu vou pedir perdão. Amados, eu precisei ter uma caminhada de perdoar e voltar pedindo perdão para alcançar a libertação em Cristo e viver o que Ele conquistou na cruz por mim. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E essa vida em abundância não é na eternidade, porque lá superabunda. É vida abundante aqui na terra. Ele veio para dar vida. E nós precisamos viver livres, sem amarras, destravados. Não que quando alguém te ferir, você não terá sentimento, mas você vai falar: Espírito Santo, eu estou sentindo raiva, mas eu quero agora perdoar ele e ela. E eu não vou mais dar lugar ao diabo. Queridos, quando você dá lugar ao diabo, e você entende tudo e manda embora no nome de Jesus, sai. Mas as consequências ficam. Porque o diabo ele faz você fazer coisas que você não faria cheio do Espírito Santo. E então ficam as consequências. E muitas delas, queridos, consequências para a vida toda. Muitas delas consequências para a vida toda. Então por isso nós precisamos ser como Estevão nesta noite. Primeiro, nos encher do Espírito, porque Estevão era cheio do Espírito Santo. Depois, olhar para o céu. E olhando para o céu, vão te machucar, vão te apedrejar. Mas você sempre vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Não impute esse pecado sobre eles, em nome de Jesus. Porque, queridos, hoje é um dia de pessoas que estavam querendo vinganças, deixar a vingança. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Hoje é um dia que Deus está ressuscitando sentimentos e pensamentos que você achou que você tinha resolvido, mas não resolveu, e isso estava oculto, e Deus está trazendo à luz, porque é tempo de restauração, é tempo de cura, é tempo de libertação. É a vida com Deus que nos dá tudo isso. É a vida com Deus que nos proporciona tudo isso. E como ser cheio do Espírito Santo? Então, entoando hinos, canções, adorando a Deus de todo o coração. E nós vamos adorar agora para ser cheio do Espírito Santo. E nós vamos olhar para Jesus, porque os céus estão abertos. Nunca se fechou. Os céus estão abertos.